Este episódio tem o patrocínio de Britânia, que neste ano de 2026 completa 70 anos. Uma vida na casa das famílias brasileiras. Ao longo de 5 episódios, nós vamos discutir a maternidade neste período. O que aconteceu nessas 7 décadas que fez com que mães se adaptassem a novos comportamentos, o mundo mudando, e como fica a maternidade e essas mulheres todas neste momento, numa vida completamente diferente do que foi há 10, 15 anos atrás. A campanha do Dia das Mães trata deste conceito, cuidando de quem cuida. As pessoas em volta, filhos, companheiros, famílias, em volta de uma mãe que está criando o futuro. Ela convida a gente a refletir sobre esse papel, porque mãe, por mais que mude política, economia, comportamento, sempre será aquela pessoa que sai correndo para levar um casaquinho para um filho de 2 metros de altura. Não tem como ser diferente. Bom, o nosso cenário está ambientado com os produtos da campanha de mães de Britânia 2026. E no episódio de hoje, eu vou receber 2 irmãs. Gente, irmão é diferente de irmão. Irmão joga futebol, pronto, acabou, tá? E vão falar lá das gurias. Mas irmã tem outra pegada, me parece. Eu não tive. Mas eu acho que eu vivi no meio de homens com irmãos e 2 filhos homens, e fico, quando eu vejo assim 2 irmãs se dando bem, eu penso, cara, isso eu perdi na vida. Mas enfim, vamos achar aqui esse fio com a Gabriela e a Manuela. Eu vou falar um pouco delas antes de apresentar. A Gabriela Bordache é uma jornalista que trabalhou em grandes veículos como RBS TV aqui, que é afiliada da Globo, no SBT. Era a guria do tempo, ficou tempo, né, no tempo. Tempo, uns 4 anos e pouquinho. 4 anos, tu dizia como ia ser a vida das pessoas conforme o clima. Exatamente. E hoje a moça do tempo na minha casa é a minha filha mais velha. É mesmo? Tô apavorada com temporais dela, fica todo o tempo ali atualizando. Gente, olha O só, já Weather Channel. entramos na conversa. Ambas são empresárias. A Gabriela tem a Da Terra Estúdio desde 2015, já fez conteúdo para várias marcas brasileiras, atua como diretora criativa, palestrante e mestre de cerimônia. Mas eu posso dizer, ela é uma pessoa completamente sem cerimônia. E isso é maravilhoso. Nos últimos 5 anos, ela cobriu eventos internacionais de inovação, como SXSW nos Estados Unidos, Collision no Canadá e House of Beautiful Business no Marrocos e COP30 no Brasil. A Manuela, eu vinha pensando, quando eu estava vindo para cá, para o estúdio, que a Manuela é a filha número 2. E eu fui a filha do número 2. Sobrevivente. Sim, mas... Então eu apresento as gurias aqui. Gurias... Resumi minha apresentação. Não, Gurias, o pessoal, assim, ó, vocês não imaginam a minha alegria de ter essas 2 gurias aqui. Porque assim, ó, existem as Kardashian, mas existe as Bordashian. A gente se orgulha, o Brasil tem Bordashian. Isso é carnaval e futebol. A Manuela Bordache, eu vou ler, tá? Porque ela tem umas coisas impressionantes, assim. Ela é empreendedora, mas não é uma empreendedora. Eu sou empreendedora. Agora, ela é uma empreendedora. E aí eu vi assim a palavra visionária. Com R$ 30, ela criou o Estúdio Look e transformou em uma das maiores plataformas de moda e beleza no Brasil. Reconhecida pela Bloomberg como uma das 50 mulheres de impacto da América Latina em 2024, ela revolucionou o mercado de conteúdo digital no Brasil. Em 2021, eu morro de inveja. A empresa foi adquirida pelo Magazine Luiza. E além da plataforma de conteúdo, ela também lidera o Push, evento de empreendedorismo feminino, e o videocast O Que Tem na Sua Carteira.
Eu não sei. Com ninguém menos que B3. Bolsa de Então, Valores de em São parceria Paulo. com a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o programa já alcançou a 3ª posição entre os podcasts mais ouvidos do país, combinando inovação, liderança e finanças para redefinir o futuro do empreendedorismo feminino. Que em breve a Fátima Torres a gente está vendo para ler, né? Pra ir. E hoje já tá desatualizado, que já atingimos a primeira posição desde essa Já bio está aí. na primeira Não, posição. e tem mais, A gente tá? já não, E agora tem tá mais. parado. Voltaremos em breve. Não sei quando é que vai pro ar esse episódio. E é Ah. tão empresária, empreendedora, que readquiriu a Não, própria eu- empresa. deixa eu terminar. Ah, eu achei que já tinha terminado, perdão. E para terminar, ela já morou em cidades como Nova York, Tóquio, Londres e Cidade do México. E ela recomprou do Magazine Luiza o Still the Look. Tu quer comprar a fala feminina? Fora Não os tá bastidores, mesmo. aqui a gente faz negócio Hein? depois. Gurias, e o tema aqui, como é mãe, a gente vai assim, né? Ela é mãe da Olímpia e do Rocco e a Gabriela é mãe da Joana e da Tereza, a Tetê e a Jojo. Bueno, gurias, então tá, depois dessa gandaia toda na abertura, Não, e além de ser uma grande empresária, é uma grande mulher de 1,85 m de altura. Ó, a Gabi é bem irmã mais velha aqui fazendo propaganda de mim. Não, mas ontem, olha que amor, ela me mandou um, espero que eu não chore, me mandou uma fotinho no Instagram, como é que era É, o o vídeo? Reels, É o Reels, é. E era assim, a sua irmã mais velha é a única que vai desejar que você... É a única mulher no mundo que vai desejar que você seja melhor do que ela. Oh, é verdade. cura. Guria, tu tem 1,85 m? Aham. Sou gigante. 1,75 dessa. 1,75 m? Uhum. Mas é umas mulher grande, né? Grande? Em todos os sentidos, né, Inês? Bueno, Querida, então, obrigada, vamos lá. Fátima, pela apresentação e pelo convite. Ah, imagina, eu que agradeço muitíssimo. Eu estava atrás de vocês duas, não é? A Gabi, Nossa, a Gabi me fala mesmo, só que olha que engraçado, a maternidade é assim, né? Antes de ser mãe, eu sempre falava, eu nunca vou falar, mesmo já sabendo que eu queria ser mãe, eu falava, depois de ser mãe, eu nunca vou falar sobre maternidade. Eu fico aqui, gente chata, ficar falando e dando conselho, e palpitando e tal. E eu tô aqui, né? Maternidade é cuspir pra cima, cai na testa, tô aqui, vim falar sobre Mas maternidade. É que a maternidade, ela dá uma modificada... Eu acho que a gente abre um portal mesmo. Total. Né, gurias? Impressionante. Não tem como ser diferente. Né? Vamos conversar assim com vocês duas como irmãs, não é? Vocês chegaram em algum período da vida que vocês foram muito Ruth e Raquel? Então, sabe que você estava falando de irmãs, é diferente. A gente veio brigando até aqui, né? Aí era Vocês briga no vieram carro. brigando? Sim, aí era Porque a gente briga no briga carro, de política, daí momentos política. de silêncio. Não, tudo. Briga porque ela dirige muito mal, ela vai dizer Ai, que não. pronto. Mas assim, passou no vermelho, não passei. Aí, Já morreu? aí fica 5 minutos discutindo Nunca quem morreu. tava E a certo gente que vai passou no fazer vermelho. ao vivo todas É. as vivências que Não. estão sendo narradas. Aí a gente começa a brigar de política, como sempre. Aí começa a notícia tal, não, daí a gente vai ver na hora quem tá certa a notícia. Aí uns 5 minutos de silêncio. Aí muda o assunto, não tem nenhum pedido de desculpa, só o assunto vira, assim, Mas entendeu? é isso aí. Ai, não precisa pedir gurias, desculpa. olha só. Com quem que vocês Não, e podem acho ser bem assim, bom a gente Não só poder errar. errar. Errei. Não, mas não te preocupa, Ela nunca disse que errou, ela só fica quieta e muda o assunto. Eu falo que eu errei, sempre falo, errei, peço perdão. E outra coisa, não é sobre ter certeza também, eu acho que a gente tem que... É sobre Claro. recircular. Não, e é sobre pontos de vista, tem muitos pontos de vista, Claro. só que tem coisas que... Tem alguns pontos de vista que a gente não pode, tipo... Os dela normalmente não Entendi. podem ser errados. É, não, assim. não é isso. É que tem coisas que o mundo de hoje não aceita mais. Mas eu né? acho que o ponto é que eu acho que com ninguém, de fato, eu acho que é difícil. Mas com o Beto a gente é assim também, acho que é entre irmãos. Ele é De libriano. brigar e no dia seguinte tá tudo bem e não precisa voltar no assunto e pedir desculpa. A vida só gente, segue, assim, né? VR é coisa de novela. É, só resolve, só vai. Exatamente. Olha aqui, ó. E não tem ranço e nem... E onde é que pode remoendo. ser quem a gente é, senão na família. Exatamente. Né, gurias? Não tem um texto que é lindo do Carpinejar, que ele fala da família, que a família é o lugar onde a gente pode ser rascunho, de fato, e que na rua a gente Testar. passa limpo, exato, É, né? Dentro de muito casa. É a porque gente... na rua, tu tem que ser o que tu deve ser, né? É. Então, tu pode estar com dor, tu pode estar com raiva, tu pode ter tido uma perda, mas é uma sociedade que prioriza muito o desempenho, né? Uhum. Então, assim, tu tens Performance. que desempenhar bem. Isso é uma obrigação, né?
E aí o Tem que resto a estar com o gente sorriso deixa no pra rosto, tem que casa. estar bem, tem que não sei É. o quê, né? É verdade. Então, Positividade tóxica. gurias, então assim, como irmã já deu para vocês já sentiram que vivemos aqui uma coisa intensa, não é? A Bordach é o que? É alemão? A família é de origem alemã, mas o sobrenome é húngaro. Olha só. Naquela época era. Mas elas brigam como duas irmãs italianas. Exatamente. Do sul da Ah, Itália. tem Itália também, Tem. tem italiano Tem aqui, que né? ter, né? Minha avó. Aham. Bom, e aí a gente vai falar de maternidade. Quem foi mãe primeiro foi tu, né? Aliás, qual é a diferença que vocês têm de 2 anos e 3 meses. Ai, E aí eu fui lá e tive 2 gurias, com 1 ano e 10, sem querer, né? Querendo. Mas eu já queria ter 2 filhos com idades próximas, tipo eu e a Manu. Mas eu nunca imaginei que eu teria mulheres. Eu achei que eu ia ser mãe de menino. Eu me sentia com cara de mãe de guri, achava que era muito incrível ser mãe de guri. Guri é mais fácil, guri é mais... Olha, e hoje eu fico pensando, se eu tivesse um terceiro, porque eu falava que eu ia ter 3, mas é muito caro. E já tô separada também, né? E de repente eu adoto. Mas o terceiro, eu fico pensando que poderia ser mais uma menina, não seria, acho que, mãe de menino. é? Eu tô amando, é muito incrível. Tu achou que ia uma E eu acho que diferença prestar muito contas com o pequena. passado também, né? Tipo, É. remendar o que eu acho que poderia ter sido. Também não sei se isso é certo fazer, né, como mãe, mas coisas que eu acho que eu poderia ser. Os Melhor filhos que a são, mãe da os mãe, filhos são uma evolução, né, da mãe, eu acho também. Então, aqui tem uma psicanalista também, além de tudo que a Fátima é, ela é muito psicanalista, porque é analisada, assim, né? É, Já vira uma sessão de terapia. vira Primeiro uma sessão. Então, a minha terapeuta, um dia eu contei uma história lá para ela, que eu estava conversando com um cliente, e aí a gente foi rindo, e ela disse assim, tu tá atuando de forma indevida na profissão. Como é que a gente diz quando uma pessoa... tu não é da área, uma coisa, mas tem uma expressão. E aí, gente, vocês percebem que quando tu entende uma coisa, tu começa a usar com a outra pessoa. E com os filhos, né, trazendo aqui o nosso tema, a gente aprende demais. Muito. E eles ensinam como a gente é do avesso. Como é que foi para vocês? Vou começar com a mais velha. Eu acho que tem uma coisa também, que quando tu tá apta a se entregar pra maternidade, pra essa correnteza de caos, a gente vai absorvendo coisas pela pele, sabe? Acho que não é nem de aprender, estou olhando, observando, estou alerta aqui, mas a gente vai absorvendo coisas. E uma das coisas que eu acho que eu absorvi muito rápido foi baixar minha bolinha e baixar minha onipotência, porque eu acho que eu era muito controladora, inclusive no meu negócio. Eu já tinha a da Terra fazia uns, acho que 2015, 2 anos, né, que eu tinha a da Terra. E aí eu tive que primeiro deixar, né, passar a bola ali para quem estava cuidando, e tinha uma equipe boa para fazer isso, né? E eu, não, mas eu vou ficar, não tenho licença maternidade, porque eu sou empreendedora, então eu vou ficar pouco tempo, eu vou responder e-mail logo em seguida. Então, uma semana depois já estava respondendo e-mail, respondia umas mensagens e tal, mandava umas propostas, embalava o carrinho com o pé e ficava trabalhando. Mas chega um momento que a criança precisa do teu colo, né? Vai ter cólica, então tu quer ir numa reunião rapidinho e voltar, tu não vai conseguir, tu vai chegar atrasada e as pessoas vão entender. Então a minha bolinha ali baixou com a minha onipotência, foi acho que a primeira coisa que eu senti que eu mudei completamente. Que bacana isso que tu tá falando, Gabi. que O dar-se conta, né? É, O que faz a gente crescer e acalma a gente é começar a se dar conta, cara, eu não preciso ser deste tamanho que eu idealizei que eu deveria ser. Eu posso ser simplesmente alguém que recebe afetuosamente o meu filho, com as demandas dele. E o trabalho, ele vai funcionar. Eu exatamente. adoro essa teoria. É bom, Eu né? não uso nunca. Na prática é diferente. E para ti, como é que foi, assim? Sabe que eu tava te ouvindo falar ali, né, de ser psicanalista, enfim, e tem uma jornalista que esse tempo eu tava ouvindo, vi ela em vários podcasts, depois eu até vou te mandar pra ouvir tua opinião sobre, agora eu esqueci o sobrenome dela, é Abigail, esqueci o sobrenome, mas ela tava falando muito, ela fez um livro sobre, o nome do livro é Bad Therapy, né, que terapia ruim, que ela fala muito de hoje o perigo das pessoas estarem
terapeutizando, pode ser essa palavra, Sim, tudo. Aham. Né? E ela fala muito disso em relação, inclusive, nas escolas, né? Que tem muita gente que não está preparada e não está apta para diagnosticar crianças e que hoje em dia tudo é diagnóstico, né? E aí ela fala Sim. muito do perigo disso e eu achei muito legal, assim, o ponto de vista dela, né? Que um terapeuta bom, ele vai saber também, naqueles momentos, te tirar, muitas vezes, de um espiral que tu tá entrando, porque às vezes não existe aquele problema e a gente tem a tendência cada vez mais a também problematizar. Eu acho que hoje é uma enxurrada de informação, uma avalanche tão grande que eu me lembro que na primeira gestação, o algoritmo ele te entende exatamente a fase que tu tá, os meses de gestação, semanas, tudo, e ele começa a te entregar conteúdos exatamente para aquilo, assim, né? Então, eu via tudo, eu acho que diferente de muitas mães, eu adoro palpites e adoro conselhos, e eu acho que eu sei filtrar muito bem o que serve para minha vida e o que não serve, assim. Então, eu acho que eu me preparei muito no sentido de vou ouvir tudo que eu puder ouvir e vou pegar o que servir para mim, assim, para minha realidade, porque eu acho que o que eu acredito muito é que ser mãe é muito único de cada contexto familiar, assim, Muito. também, sabe? Total. Então, vai ter conselho, eu acho que não tem como ter comparação. Que conselho tu recebeu da tua mãe e que, assim, era algo que até que ela recebeu da tua avó, né? Que é, gurias, às vezes elas trazem coisas tão simples Sim, e que estão embaladas em afeto, sim. né? E que não... e que querem simplesmente ajudar. Tu teve algum... Sabe que é até engraçado, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito prática também. E a minha mãe é muito também, né? A Gabi tá aí pra não deixar eu mentir. Acho que às vezes até demais, assim. Sobrevivente. E aí é engraçado, porque minha filha mais velha, agora ela tá com 1 ano e 4. E ela começou a escolinha faz 1 mês. E aí, quando eu tava na adaptação, 1 mês e pouquinho, quando ela tava na adaptação da escolinha, os primeiros dias que eu fui levar ela ali, que eu ficava junto, eu chegava muito cedo, que a gente já colocou ela de manhã, porque ela acorda super cedo, então já para começar o dia dela organizado e tal, e eu chegava cedinho, e ela sempre uma das primeiras a chegar ali. E aí a coleguinha dela é filha de uma das professoras que trabalha na escola, a primeira que chegava também, porque obviamente chegava junto com a professora, né? E aí nos primeiros dias eu ficava me sentindo mal, porque eu pensava, tá, mas será que ela vai entender que a mamãe dela vai embora? Mas por que a outra mamãe tá ali? Olha que bom. E aí eu comecei a pensar, será que é ok? Será que não é? E aí eu me lembro que eu liguei pra minha mãe um dia e falei, tá tudo ótimo, perfeito, a escolinha tá maravilhosa, eu só tô com essa dúvida, porque eu não sei, né, como lidar. E daí minha mãe, na hora, assim, dela, mas a vida vai ser assim, não vai ser igual pra todo mundo, tá tudo certo, não sei o que. Então tá bom. Então... Mas né? Pior que é. Porque eu acho que ela se frustre. talvez tenha sido o primeiro momento que eu pensei, assim, será que eu tô fazendo alguma coisa? E ela já veio meio com choque de... É que nem eu verdade, sou né? contra essas escolas que não querem fazer Dia das Mães, porque agora as famílias têm formato diferente, ou porque a mãe não, né, não tá mais aí, faleceu, ou qualquer coisa. Claro que é triste, gente, mas pelo amor de Deus, né? Acho que tem que ter o Dia das Mães, que vá. Dois pais, então, no Dia das Mães. Eu acho que Até porque é um grande negócio, ninguém vai abrir mão. eu acho que o ponto foi justamente preparar para a vida de entender. Talvez ela, de fato, no comecinho ela não entenda porque que a mamãe dela vai sair, a mamãe da amiga tá ali por perto. Sim. Mas já entende, Ela tá tudo vai- certo, né? Na verdade, isso é uma coisa que tu construiu na tua cabeça. Exato. A partir das tuas... A gente está sempre falando da gente, né, Guria? Porque daqui a pouco... Não tá nem aí, né? ela tá super até bem. ela fazer toda essa construção, que essa menina fica e que a mãe dela, ela tá com a mãe e que dê a minha, talvez Não, ela daqui a vai pouco estar ela vai pensar, distraída "Nossa, com outra que coisa. privilégio é o meu, né? Que eu não Exatamente. preciso ficar com a minha mãe e a outra colega tem que ficar Mas com a que dela. idade tem essa pessoa? Não, eu digo, imagina se ela pensar. Não, porque eu acho que é muito isso também, né? A gente vê irmãos, pega eu e a Gabi mesmo aqui, a gente tem memórias da nossa infância e a gente é muito próxima, né? E teve os pais no mesmo contexto, acho que de tudo, assim, né? De pegar eles pela maior parte do tempo casados, acho que num contexto financeiro também muito similar, porque às vezes irmãos vivem realidades muito diferentes, né? Quando são muito distantes ou porque teve alguma mudança muito brusca. Mas eu acho que a gente teve uma vivência muito, muito similar, mas coisas que nos marcaram foram completamente diferentes. Porque vai da personalidade de cada um também, né? É muito louco isso, porque a gente é Tal. muito diferente, né? Gurias, a gente tem pais diferentes. Eu me lembro de conversar com o meu irmão e a gente lembrando coisas, e eu disse, mas aquela vez, poxa, o pai... Ele disse, não, o pai não, foi a mãe. Eu digo, não foi. E aí E a teve... percepção, né? também, a percepção de cada uma. Eu vou chamar um vídeo da campanha de Britânia de mães para esse ano.
Um dia é ela quem cuida. E um dia quem cuida é você. Britânia, há 70 anos, presente em cada forma de cuidar. Essa mensagem desse filme nos mostra que a participação dos homens na família, ela começa muito cedo. E nos mostra a evolução do comportamento, da criação de um homem para realmente se tornar mais do que alguém que ajuda, mas alguém que está junto e pega junto. Qual é a diferença, Manu, de idade entre a Olímpia e o Rocco? 1 ano e 1. Foi muito rápido. E ela quis, né? Porque... Não, e que bom que tu quis, Sim, né? sim. Mas e tu sabe que foi engraçado, né? Porque desde antes de ficar grávida da Pipa, né? Que é a mais velha, eu e meu marido, a gente já falava, a gente vai ter 2 e a gente vai emendar. Porque no começo a gente pensava, nossa, tomara que venham gêmeos, porque daí é uma gestação, 2, uma vez só. E aí quando tava na primeira ultrassom, a gente pro médico, são gêmeos. Não. A gente, aí no segundo já era o pavor. Só não diz que são gêmeos. Bah, Que daí 3 Não, assim daí- de cara. Mas, e aí a gente queria já emendar e que fosse bem pertinho. É engraçado até, porque daí quando a gente voltou, logo depois que a Pipa nasceu, aquelas consultas, né, pós cesárea ali com o médico, o doutor Gustavo, maravilhoso, por sinal, Gustavo Stable, um beijo pra ele. Foi incrível as 2 gestações. Esses médicos são São importantes, Não, muito né? importantes. Ele foi, assim, essencial. Depois eu até posso falar um pouco mais, assim, mas foi incrível. Mas, e aí quando a gente voltou, a gente, doutor Gustavo, e quanto tempo pra poder engravidar pro segundo? E aí vamos esperar pelo menos 1 ano, né? Então, todo cauteloso. Daí a gente ia perguntar, assim, pra, sei lá, alguma outra médica da nossa rede. Quanto tempo? Esperem pelo menos 1 ano. A gente foi caçando informações até alguém falar que era tudo bem. Ninguém disse que tudo bem. A gente... Isso fala muito sobre ti. Caçando a informação que A ela gente- quer ouvir, alguém vai dizer que a gente tá certo. Daí a gente se olhou assim, não, mas antigamente as pessoas emendavam. E filho, tem mais uma não- coisa. Não vai ter A problema. empresária que corre riscos, não é mesmo? Essa é a então, Manuela mãe. Mas tu sabe que loucura, porque daí depois a gente engravidou, Pipa tava com 4 meses completos. E aí, quando eu postei uma fotinho dela com um bodyzinho escrito Big Sister, né? Anunciando a gestação do Rocco. E eu não sei, o algoritmo entregou pra... Sim, acho que tem 6 milhões de pessoas que viram. Foi um negócio surreal, assim. Bah, E aí eu fui xingada em todas as línguas. Foi uma coisa quê? inacreditável, porque era um egoísmo meu com ela. Porque ela não ia ter tempo de... Ai, as mães Nunca que, tinha tipo, pensado nisso. Quando não existia Não, mas tu sabe que loucura. anticoncepcional, que as mães emendavam, Porque fazer o quê? foi Tinham uma 15 loucura, filhos. Fátima, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E daí, primeiro falando que era um egoísmo com ela, depois que eu estava colocando a vida do meu filho em risco. Bom, foi assim, e foi num loop, e assim, é muito difícil eu realmente deixar alguma coisa me abalar, assim. Mas era tanta gente, e as pessoas vinham por DM me mandar mensagem, e falando que meu útero ia estourar, e falando absurdos, que eu fiquei... Foi uma gestação que foi também, graças a Deus, muito tranquila, mas eu fiquei o tempo inteiro com aquela pulga atrás da orelha, tanto que foi chegando no final, e eu tava super insegura de se a bolsa estourasse, eu não queria... Foi diferente da primeira. A primeira eu queria muito parto normal, a segunda eu pensava assim, eu não quero de jeito nenhum parto normal, porque eu quero que seja tudo super controlado por medo, assim, né? Claro. E o doutor Gustavo todo momento falando, Manu, tá Acho que tu nem ia super... conseguir, ele falando, tá super tranquilo, não se preocupa, a gente tá monitorando tudo, não tem problema nenhum. Aham. E foi tudo maravilhoso, assim, sabe? Mas é uma coisa como... E eu acho que isso é chocante. E só comentários de mulheres, né? Não tinha nenhum homem me falando Que nada. coisa, né? A sororidade fica onde nesse É, momento? mas isso aí são tantas camadas, Camadas, são é. tantos atravessamentos que camadas. Cada uma está sempre falando da sua dor. É. Né? É um O espelho, as medo, relações são muito espelho. medo, que nós temos muito medo quando se trata de algo que não é controlável. Parir alguém, gestar um ser humano, parir e ver como que isso vai acontecer é pura oscilação. Tu tem 7
climas, sabe, por turno. É. E para nós que somos mulheres que tivemos que nos virar muito na vida, a gente foi lá e fez, dependia de nós. É. Agora, como mãe, não depende de nós. Depende de como aquele ser vai dizer o que ele precisa. E ele vai e a gente vai ouvir isso pela primeira vez sem nenhum curso, nenhum MBA Uhum. que diz, aí tu pega, dobra a direita, faz não sei o quê. Não, Uhum. aqui é o seguinte, é cruzamento, sabe? É. Assim. Então, as mulheres estão sempre falando daquilo que nos impacta muito, que a maternidade, ela é a ciência. Nossa, e é impressionante. sempre em O dúvida. pitaco vem muito, muito mais. É potencializado na Mas é que maternidade. os homens vão falar do quê, não é? É. Sobre. Eles não sabem sobre esse assunto. E nós, mulheres que Sim. tivemos filhos, às vezes a gente fala isso por alguma dor que a gente teve lá atrás, que não superou, e o que essa aí veio fazer. Mas a Gabriela Bordage já é expert em maternidade. né? Mais ou menos. Eu acho que é aquela coisa do videogame, né? Quando tu mais ou menos domina uma fase, tu vai pra outra e fica Sim. completamente. Tu tem que desconstruir. E E eu tem que fico. cuidar para não morrer no fim. Exatamente, é. E a gente morre, né? Várias vezes também, vai se morrendo, dia. vai se matando. Mas eu acho que é aquela coisa, né? O filho nasce uma vez, mas a mãe nasce muitas vezes. Ai, que lindo E, isso. e morre muitas vezes e renasce. E aí, Sim. quando nasce a segunda filha, tu tem que desconstruir aquela primeira mãe. Porque eu, por exemplo, na minha arrogância, né? Que eu acho que eu não tinha aprendido completamente a ser não onipotente na primeira gestação, quando tive a primeira filha. Que aí eu pensei, tá, engravidei sem querer, querendo. Eu falei, no momento que eu falei pro meu marido na época que eu queria no fim do ano, era janeiro, e eu já estava grávida e não sabia. Tava assinando um contrato que eu ia ficar 9 meses, inclusive, trabalhando num projeto que eu ia ter que estar para cima e para baixo, Mas em Porto Alegre. em Porto Alegre. E aí eu, quando vi que estava grávida, eu pensei, meu Deus, ferrou, o que eu vou fazer agora? E aí eu, também, quer saber? Já sou mãe de uma. A criança já dorme a noite inteira, dorme 12 horas, eu vou dar conta, né? 12 horas Já dormindo, a Jojo já estava dormindo 12 horas. Fiz aquela consultoria do sono, que é com muito afeto e tal, nada de deixar a criança berrando, mas ela já estava dormindo super bem. E aí eu, vou tirar de letra. Eu esquecia que eu estava grávida, eu voltava às vezes às 3 da manhã dessas gravações que eu ia. E aí meu marido na época falou, tu é louca, 7 meses de gravidez, voltando essa hora, não sei o quê. E tava tudo O bem, que tu tu tinha quer que eu saúde. faça? O que tu quer que eu faça? Eu tinha uma energia absurda, assim, porque acho que no meio da gravidez a gente fica com uma energia, né? Tanto que no final dizem que quando tu tá pra ganhar, tu começa a querer faxinar tudo, e arrumar Mas tudo. tá falando com uma faxineira. Tu sabe que tem estudos sobre isso, que as maratonistas, muitas mulheres nos Jogos Olímpicos, elas engravidam antes para pegar toda aquela coisa dos hormônios, porque a gravidez, elas nos joga para cima. É. Tanto que a Vera Iaconelli diz que nós achamos Eu que amo ela. temos o rei na barriga, né? A gente anda assim, eu vou criar o Salvador, o Messias desse planeta, tá aqui e que é eu. A gente Manu tinha fica os reis na muito- barriga, porque o sobrenome do marido é Reis. Então, assim, já abri 3 abas, não é? O pessoal que trabalha comigo, assim, abre aqui, abre aqui. Então, Eu sei as igual. maratonistas engravidam antes para conseguir ganhar o... Sério? Seríssimo. Gente. É. Mas a gente vira maratonista, né? É. E então, deixa eu ver esse assunto eu terminei, aquele outro. Então, vamos lá, agora com você. Que eu ia falar sobre isso? Não, Mas tu tava aí eu... falando que é a segunda. E aí A a gente não TT tá nasce. doente, era isso que eu ia te dizer. Não, e olha que louco daí, do ponto de vista, já que a gente Gravidez falou é de doença. Vera Iaconelli, já falou que tu era psicanalista também, a primeira coisa que eu falo quando a TT nasce é, meu Deus, é igual a Jojo. Depois aquilo ali ficou retumbando assim na minha mente, eu pensei, meu Deus, que nada a ver eu falar isso, né? É criança bem diferente. E aí, logo depois, algumas horas depois, ela ficou completamente diferente, inclusive de personalidade. E aí que meu mundo caiu, não é mesmo? E aí vou ter que desconstruir esta mãe, né? Que já ficou onipotente de novo aqui, achando que ia dar conta e controlar a criança, né? E ela veio muito diferente. Ela nunca dormiu a noite inteira como a Jojo. Veio uma pandemia. Então, assim, era
o cenário também era completamente. Tu teve uma filha na pandemia. Exato, ela tinha 6 meses na pandemia. Então eu fazia call com a câmera desligada, dando mamar pra ela. E ela pendurada em mim, assim. Mas acho que foram experiências incríveis que me moldaram também, né? Então eu agradeço todas essas oportunidades. E esse caos, que é a maternidade, que só a gente vai entender, né? Uhum, De se uhum. jogar mesmo e tá. Agora, porque às vezes uma amiga nossa de infância, ela teve a terceira filha agora. Ela, ai, Gabi, eu tô com muito medo. Pela primeira vez eu tô com muito medo. E a Beta é também, né? Mais controladora, assim, também. E eu, Beta, é um caos, mas se joga qualquer coisa, desliga. Claro. Assim, não adianta, né? É enlouquecedor. Tu já foi mãe 2 vezes, agora tu vai. A E tem terceira uma não vai ser coisa, diferente, né? De. Gurias? A gente separou muito a natureza É. da nossa vida. A gente tecnologizou, hospitalizou, medicalizou sim, a gourmetizou. maternidade de tal maneira que hoje, quando assim, gente, é assim, ó, a gente faz sexo, gesta e pare. Uhum. Mas de repente tudo ficou tão caótico, tão terrível, porque a gente já não relaxa mais, a gente Não, e esquecemos outra, que nós somos eu natureza, fico né? pensando que o futuro também ele é muito ancestral por conta disso, porque a gente deixa de, inclusive, se dar conta da nossa própria intuição, que é Sim, algo que nenhuma que é uma grande tecnologia vai. Que inteligência. é a maior inteligência, que nenhuma tecnologia vai substituir a intuição, ainda mais a intuição feminina. Uhum. Até aquele pediatra que é psicanalista inglês, o Winnicott, ele fala disso. E ainda mais agora, com essas informações que a gente recebe e quer filtrar, né? Que é muito difícil, inclusive, filtrar. Mas ele dizia o quê? Que uma boa mãe é aquela que vai se conectar no olhar com a criança e vai entender. Ela vai entender o que o filho dela precisa. Porque ela vai Aham. estar conectada a ele. Porque Não precisa ficar lendo milhares de coisas. E ele sim. escrevia sobre maternidade, né? Aham. Então, uma das frases dele é maravilhosa. No momento que eu ouvi isso aí, eu fechei os livros. Nunca mais quis saber de nada. Senta aqui, guria, e vamos nos Isso é conectar. uma coisa que é minha lua em virgem e a minha Vênus em câncer, que eu acho que eu preciso estar olho no olho com as minhas filhas, assim, eu vou saber o que elas precisam, eu vou saber o que elas estão passando, por mais que elas não me falem, né? Por mais que Tu e tem quando essa percepção, tu tem eu fico que eu tenho que estar presente, né? Não só acho que presença também por conta do que eu acho que a minha mãe não foi tão presente, também pelo cenário dela, coitada, tinha 20 anos, né? E quando engravidou de mim. Não, eu ia falar, mas fazendo um contraponto a isso, porque eu acho que tem, óbvio, né, muito da intuição e de eu vou saber, mas eu sinto que um pouco, né, falando das pessoas que eu escuto e daí pegando algumas vezes que eu me peguei também achando que eu vou saber melhor, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco isso também, porque eu acho que é muito fácil a gente se sobrecarregar mais e aí, nessa hora, não aceitar a ajuda de quem tá do lado, não, assim. mas não é de não aceitar ajuda. Aham. Não, mas eu digo nesse sentido, assim, de a gente achar que a nossa. E talvez seja, de fato, que talvez a gente saiba, de alguma forma, por intuição, o que é melhor, mas eu acho que a tendência disso é a gente acabar se sobrecarregando por achar que a gente é melhor, Não, assim mesmo, né? E já junto com o que tu tá falando, eu não digo que eu não acho bom que tenha informação, é muita informação, mas que bom que algumas coisas a gente percebe mais Sim, do que as mães sim. da nossa, que foram, Sim, né, sem- nossas avós. sem sei dúvida, lá. sem dúvida. Pois é, vocês acham que elas sabiam menos? As avós, as mães? Elas sabiam mais, elas tinham elas não tinham essa carga toda de comunicação em cima, de informação. Eu acho que o Né? tempo ele era, talvez, tá? Isso eu não vivi essa época e não tenho como, mas o que eu sinto é que talvez o tempo para absorver as coisas, né? A gente tem um ritmo muito acelerado. Talvez o tempo para elas absorverem era outro tempo, né? Era um tempo mais para conseguir digerir tudo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu conseguiria ser uma mãe que fica só com os filhos, porque eu acho que eu ia enlouquecer. Então, é bom eu poder trabalhar. Eu sempre falo que eu relaxo trabalhando. Eu vou pro trabalho Nosso trabalho é férias. para descansar. Tu também sei que tu sente 100%, cuidado. 100%. Porque a gente diz que a gente vai trabalhar para descansar dos filhos e descansa dos filhos e vice-versa. Uhum. Tu sente isso Eu também? sinto Que é- total. Por isso que, né, falam, né? Ah, não faz nada, só cuida dos filhos. Não, é o Oi? contrário,
É, É bem ao então, contrário. nossa, gente, me dá Parabéns 10 pras mulheres. empresas pra tocar, mas É é verdade. muito, é Porque- muito Porque diferente. filho é uma oscilação constante. Sim. E o trabalho, de alguma maneira, tu sabe, é um lugar com um grupo de pessoas e que vai produzir. Sim. Acabou. É, e aí eu acho que também tem o perfil, né? Acho que eu e a Manu nisso a gente é muito parecida de ter que estar criando, né? Aham. Nem aquela frase da Frida Kahlo, eu gosto de falar ela diferente, né? Que é onde não puderes amar, não te demores, é onde não puderes criar, não te demores. Eu tenho que estar criando, Sim. né? Tem que estar nesse Vocês foram crianças, assim, vocês têm quanto? 2 e 3. 2 e 3. Vocês conviveram muito juntas, né? Vocês tinham mesmas bonecas? A gente brigava muito junto. Brincava e brigava E muito. brigava muito, se matava. também. Quase, vocês não E parecem agora eu vejo o ter Jojo e disso de Tetê queimar. igual. Eu acho que é a gente. bom, né? Porque eu acho que vai pronta pro mundo, assim, de Dizem saber que é já. o que vincula, né? As brigas briga. também, poder voltar e se pedir Mas, desculpas. Eu gurias, pedi desculpa e segui o baile. Mas é que a gente tem uma fantasia, assim, que eu sempre digo, ai, era tão lindo aquele casal, eles não brigaram, por que vocês não brigavam nunca? A gente Eu digo, mas isso é um corta, né? problema. Ah, sabe? também tem isso, Sabe? né? Porque o brigar chega perto. Tu chega perto quando tu bate boca e... Claro. Gente, eu não estou defendendo, até porque eu sou inglesa nas relações, né? Assim, ó, quando tu diz pro outro de uma forma potente e emocionada o que tu tá sentindo e como o que tu Ai, quer eu que o sou outro... muito incisiva. o Manu outro reclama. também se coloca e daí dá um tempo. Eu acho isso tem uma coisa saudável nisso. Sim. Isso é real. Os bichos se bicam. É. Os bichos, sabe? E aí, daqui a pouco, estão ali juntos, comendo de novo, mesmo. Eu acho que quando tu para de brigar, óbvio, ninguém tá falando de brigas aqui, absurdas, mas acho que quando tu para. larga a faca Eu antes, acho que né? quando tu para de brigar, acho que tu desistiu do outro, assim, também, né? Então, eu acho que. Exatamente o que eu acho. Enquanto quando tu tá brigando pela mesma coisa, talvez dois lados queiram chegar de maneiras diferentes, mas tu tá Sim. brigando pra. Tá brigando pela história. Pra avançar, eu pela- acho, né? Mas eu acho que quando tu desiste, não vou nem perder meu tempo discutindo com essa pessoa, né? Aí eu acho que é mais problemático. E como é que era a mãe de vocês? Porque vocês têm 2 filhos. 2 meninas, tu falou como tu te sente, tu tem quase que 2 filhos únicos, né? Que é um menino e uma menina. Tem um termo que vocês estavam falando que é gêmeos irlandeses, quando é tão próximo Quando assim. é tão próximo. Como é que é, gente? Porque eu acho que é um ano de diferença, assim, mal saiu do. Eu não sabia. São quase gêmeos. Eles são 2 bebês, né? São Então, 2 bebês. E- Tu tem 2 bebês de fralda. 2 então, bebês, né? sim. Então, ela tinha 1 e 1 quando ele nasceu, então e até todo mundo pergunta se eu não tenho a outra experiência para comparar, assim, né? Mas o nosso caso foi muito tranquilo, porque eu realmente acho que ela não tem nem ideia do que era a vida dela antes dele, né? Sim. Então, ela foi desde cedo, assim, muito tranquilo, assim, óbvio. Tem aqueles momentos que ela não sabe lidar com o sentimento ainda, então eu pego ele, aí ela também quer colo. Mas, no geral, é só entender para medir a força ali, porque vai vir uns carinhos mais violentos, assim. Sim. Então tem que estar de olho o tempo todo, porque ela quer pegar ele. Mas são 2 bebês. Aham. E lá na infância, vocês sentiam que a mãe de vocês lidava com vocês de um jeito diferente uma com a outra? Como é que é? Eu Porque acho eram 2 irmãs. Mas eu acho que talvez o que tenha... que a gente percebe hoje, olhando em retrospecto, também é fácil engenheiro de obra pronta, né? A gente Claro. olhar pelo retrovisor, mas... É que a minha mãe prefere ela. É mentira, ela sabe? Ela tá falando o contrário, mas tudo bem. Tudo bem, eu aceito, não tem problema. Mas Não, mas eu acho que talvez ela não soube, de repente, separar tanto a individualidade de cada um. E eu até entendo, porque, por exemplo, uma coisa Gente, mais... ela tinha 20 anos. Exato. Eu não sabia nem qual era a Então, individualidade dela. eu acho também, Fátima, que é uma coisa assim... Ai, que nem ela falou no telefone, a vida vai ser assim. E tem umas coisas que tem que ser. Então, assim, é mais Não, mas fácil eu acho pra bem ela. bom que a gente tenha consciência. Não, eu acho, mas assim, vou comprar roupa igual porque é mais fácil. Realmente, como é que tu vai julgar a pessoa porque ela vai comprar roupa igual porque é mais fácil Mas e é de repente. engraçado que eu fico não comprando roupa igual, porque eu odiava que a minha mãe não comprava roupa igual, porque era mais fácil. E aí a minha irmã ia lá, esperava eu me vestir, ia lá e se vestia igual. Por isso que é Steal estilo the do look. Ela roubava o meu look todo dia. E ela fez o... a Olha, empresa- tava aí, viu? Foi Tu uma foi. falha, né? É que eu sempre fui muito preguiçosa. Eu olhava ela pro outro e dizia, vou pegar esse. Aí eu me vestia. E aí ela ficava hoje eu fico furiosa. querendo comprar roupa diferente e elas, quando tem alguma coisa igual, elas amam usar. Só pra dar na minha cara que eu... Ai, que ótimo. que elas é amam mesmo? usar igual, elas não se importam, pra tu ver. E daí eu compro tem igual gente- agora já também. Quando elas querem as duas iguais, às vezes elas vão ali
querem coisas diferentes, mas às vezes querem duas iguais. Mas eu acho que é isso, assim, talvez eu acho que, de repente, isso ela não soube entender que eram pessoas diferentes, assim, né, o que eu vou fazer de diferente? Mas, por exemplo, desculpa, mas é porque também teve, não é só a questão da roupa, porque a primeira vez que eu saí, tinha as The Best no Juvenil, quando era aqui em Porto Alegre, né? Eu tinha 13 anos, a primeira vez que eu saí para uma baladinha. Eu fui obrigada a levar minha irmã junto. Então, assim, essa de individualidade, de eu não poder ter as minhas amigas e minha mãe querer socar a Manu. E a Manu também não queria, sabe? Talvez, tipo, Mas não sabe, querer estar com as por isso que minhas eu acho que, amigas. pensando em que a gente falou, né, o que é diferente das mães, das avós, eu acho que hoje a gente tem tanta informação, por isso que eu acho que às vezes o palpite, o conselho, o podcast é muito bom. Filtrem, obviamente, cada um o que vale pra sua realidade. Mas uma coisa que eu escutei muito falarem é: não diz pro mais velho, por exemplo, cuida da mana, cuida do mano, porque ele também é pequeno. E é uma coisa que, sem querer, a gente vai falar. Semana passada tava eu e meu marido viajando, e aí a gente falando com ela por FaceTime, a primeira coisa que vem é de falar, cuida do mano. E a gente, não cuida do mano. É tipo, brinca com o mano, se divirtam, sabe? Então, porque senão, óbvio, talvez ela nem entenda, é muito pequenininha, mas por que ela tem que cuidar dele? Sabe? Ela também é tão pequena quanto ele, assim. Então, acho que essas coisas é bom a gente ir pensando Mas como Pode evoluir. cuidar do outro também, acho que a gente sempre se cuidou. Mas talvez, uma mas da aí outra. fala então, cada um cuida do É. outro, não um cuida do outro, né? O mais velho cuida do mais novo, sabe? né? Exato. Sim, isso é Porque, aquela- na verdade, aquela bomba, Aquele peso, né? porque normalmente o que as mães querem? Que os filhos não sofram, que eles não. Que é o que a gente No sente, fundo né? é isso. Que a gente não quer que eles sofram, que se a gente pudesse palmilhar os passos antes e Eu eles posso com bem, bolha. isso, bota aí e Uma tal. bola e... Quando for 25 anos, eu te deixo sair. É bem isso. É um assunto, né, gurias, que levaria uns 10 podcasts. Bah, meu Deus. Porque ele é muito profundo, ele é a questão fulcral, assim, o ponto vital é a maternidade, né? Uhum. E então eu fico imaginando que isto nunca muda e nunca vai mudar, né? Vocês já deram, por exemplo, a Gabi já te pediu alguma orientação sobre maternidade? Acho que a orientação nunca pediu, né? Palpite? Acho que não. Tu já sabia muita coisa. Não, e Acho isso que eu me meto antes dela pedir também. não, a Manu, ela é super cuidadosa, é uma pessoa controladora, cuidadosa demais com todo mundo da família. Ela sempre foi uma pessoa que Tu cuidou não de todo chega mundo. chegando, tu te posiciona. Não. assim. Ela, eu não, falo. ela chega chegando e porque ela quer cuidar e não quer que ninguém morra. E, tipo, as coisas que ela fala. O que ela fala de eu dirigir mal, na verdade, é porque ela se preocupa comigo. no Claro. fundo. Não é Não, às porque... vezes eu não durmo pensando, meu Deus, ela vai bater o carro com as gurias. Ai, Não é nunca bati com as verdade. gurias. Mas não é sobre isso. que E outra tu coisa, eu assiste. só bato em coisas paradas. Quando eu vou entrar numa garagem, um poste, tipo assim, porque é um momento que eu relaxo daí e tipo, E aí tu arrancou sabe? Porque eu tô dentro de um ambiente controlado também. Mas enfim, e eu acho que a Manu é muito cuidadosa. Então ela sempre dá palpite. Sempre palpitou, mesmo antes de ser mãe. Tu tem que cuidar, porque tu não vê? As gurias vão fugir, vão não sei o quê. E eu, Manela, relaxa. E eu vejo que tu é assim. Esses dias também eu fui encontrar a babá da Pipa no parcão. E aí começou uma chuva e a gente foi rindo, se encharcou, a gente foi rindo pra dentro de um banheiro público ali. Meu Deus, essa aqui já ligou. Porque vai cair coisa na cabeça de vocês. Não, porque você vai cair em 2 minutos eu tava no parcão resgatando todas. Jura? Meu, Manela, relaxa. Tu tem Todo mundo instinto materno até antes de Eu ser acho mãe. que sim. Então talvez tenha sido. E isso é uma coisa que eu falei. Uma vez eu fiz cuidado. uma homenagem pra Manu e eu falei disso, porque ela falava que ia ser essa mãe que não sei o quê, que super trabalhadora, que não. E eu falei, tu vai ser muito controladora, porque tu é uma escorpiana e o escorpião, ele arranca a própria pele pros filhotinhos, né? Tem uma Aham. coisa assim que os filhotinhos comem a pele da mãe. Aham. Então, eu falei, tu vai ser muito escorpiana, controladora. E aí tá aí, ó. Mas tá bem, né? Tá Vocês ótimo. são ótimas, gurias. Vocês são mães de verdade. Mães que sentem, né? E que não ficam fazendo teoria. Ah, sim. Porque se tem lugar que teoria não funciona na maternidade. Não tem, exatamente. Não não funciona tem Por isso mesmo. que eu acho, tem que ver cada contexto, cada mãe, cada filho. E a Manu Cada falando que pai, ela né, gostava como a muito gente de tava falando. palpites pra poder tu falar, pra poder absorver e ver o que tu descarta, né? E eu, ao contrário, eu ficava ali, as pessoas vinham querer
a minha sogra ali na época, a minha mãe, querer ver e mostrar e não sei o quê. Ai, deixa eu fazer para eu aprender e eu errar também. Deixa eu errar, eu ver com meus próprios erros o que que eu tenho Sim. que fazer. Então, eu mais ou menos não curtia. Mas às vezes eu perguntava, obviamente. Mas sabe que e hoje a gente tá falando muito sobre a questão, né, dos pais, né, que a gente usa muitas vezes, inclusive, errado o termo ajuda. Ajuda não, né? É tão pai quanto Parceiro, mãe, então, é. né, participar. É uma coisa que eu tenho visto, óbvio, né, falando, gente, dentro de uma bolha de muitos privilégios, mas, por exemplo, a natação da pipa. A gente ia num horário que eram só pais. Eu ia junto pra ajudar ali na hora de entrar na piscina, saía, até porque eu tava grávida do Rocco, então eu já tava gigante pra entrar na piscina. Eram só os pais com todos os filhos, assim. Eu ficava pensando, que legal, né? Verdade, né? É óbvio, Eu acho né? que eles são muito mais presentes. Eu acho que são, e eu acho que, e o ponto que a gente tava falando também antes, o instinto de fazer como a gente acha melhor, eu acho que muitas vezes tem que ter esse cuidado pra não tirar o outro cuidador. Porque tu De sabe ser mais do que ele. E sabe que teve uma cena que me marcou muito, assim, logo que a minha filha tinha nascido, a primeira vez que meu marido foi pegar ela, assim, eu olhei e parou aqui a frase, assim, eu ia falar, não é assim que se pega. E aí eu parou, porque eu pensei, eu também não tenho a menor ideia como é que se pega, então quem sou eu pra falar? Então ele vai fazer do jeito dele, eu vou fazer do meu, e a gente vai se bem acertar e tá Ah, mas tudo que certo, bacana assim, isso, sabe? Parabéns. Porque Então, sabe que uma... é um exercício. um exercício. Não, eu acho que a intuição do homem tem que vir também, né? Eu acho que tem que aflorar. Acho que ela existe, né? Tá ali, né? Claro, claro. E eu acho que Instinto paterno. E eu acho que é muito fácil a gente ir podando o outro, até que daqui a pouco a pessoa fique, tá, então eu nem vou Mas fazer. os homens têm isso, de que eu desisti porque eu não faço nada certo. Uhum, Porque eu sou muito criticado todo o tempo. Isso tem dois lados também. É. claro. Ah, eu vou sair daqui, como eu não faço nada direito. Opa, tô indo, sim, né? Mas, então, assim, mas e que também tem um lugar de poder, né? Da feminina. Claro. A maternidade é o nosso lugar de poder. Não, e eu acho que no início ali também, quando logo que o bebê nasce, o pai ele tem que dar o apoio pra mãe também, né? Muito, porque a mãe tá amamentando, né? A maioria ele quer. Vocês sentiram apoio dos pais, das senti. crianças? É. 100%. E eu acho que fomos pais num momento muito feliz e tranquilo das nossas vidas, assim, também, sabe, Fátima? Porque, óbvio, como eu falei, depende tudo de cada contexto. Então, a gente estava os dois num momento de muito privilégio, que a gente tinha ambos vendido nossas empresas, financeiramente a gente estava bem, a gente estava trabalhando de casa os dois. Então, assim, Onde vocês moravam? aqui em Porto Aqui, Alegre. já em Porto Aham, já em Alegre. Porto Alegre. Então, a gente estava os dois 100% disponíveis para e isso é diferente da Pipa e do Rocco já, né? Já dá pra, mesmo com um ano de diferença já dá para ver que é diferente, até porque agora tem ambos, né? Então o Rocco tem um pouco menos de atenção do que a Pipa teve, obviamente. Mas ali na primeira, acho que a gente estava tão preparados para aquele momento que eu acho que isso é legal. Todo mundo fala também a questão da idade, né? Eu fui mãe mais velha, pensando, né, Que que idade tu tinha 36. da primeira? E 38, porque pegou bem o meu aniversário, ele 38 agora do Rocco. Então, eu acho que. E o meu marido com 40 e 41. Então, foi. A gente tava, eu acho que Eu no tinha momento. 40 quando dá. Não, 38 do Rocco. Ah, desculpa. E E ele tinha 40 da Pipa e 41. 41. Aham. Então, eu acho que a gente tava num momento, assim, de vida mais tranquilos também. Porque acho que se tivesse sido em outro contexto, que os dois correndo, trabalhando enlouquecidamente, obviamente teria sido muito mais difícil, né? Então, por isso que é muito fácil, às vezes as pessoas veem, porque eu posto algumas coisas de maternidade, e pensam, nossa, parece leve, isso e aquilo. Tem que fazer 400 mil aspas, assim, em parênteses, porque Ninguém sabe o que tu ninguém tá vivendo. sabe, né? Não, Esses eu dias acho alguém até te falou, né? Falou, Eu nossa, quero muito a maternidade da Manu, porque ela é isso. e é eu aquilo. ainda, falo, eu ainda "Ai, comecei a mas rir e ninguém falar, sabe." essa pessoa não sabe nada da minha vida, assim, Não sabe sabe? nada quanto ela sofre, se ela não sofre, quanto ela, né? Por isso, vocês tiveram uma mãe presente com vocês. A mãe de vocês Sim. esteve. Ó, eu já não Ela acho sim, que ela não. foi. Sim. Sim, eu Não, acho que ela sim. foi. Como é que eu vou dizer? Ela era uma mãe muito dinâmica. Eu tenho a sensação assim, se eu tiver que montar uma cena, né, na minha cabeça, a minha mãe passando assim, muito rápida. Ela trabalhava. E acho que ela tinha uma intuição de saber quando a gente estava, mas ao mesmo tempo, alguns momentos ela muito cansada, eu me lembro, assim, mais na adolescência, assim, de querer entrar no quarto e não saber como que eu ia pedir ajuda e dizer, preciso de atenção, e eu ia ali tentar chamar atenção, ela, Gabi, o que que tu quer?
agora não posso, no telefone, sabe? Essas coisas assim, daí eu saí ali, o cão arrependido. Eu acho que ela foi do jeito dela, ela sempre nos levou pras coisas dela, assim, também. É. Né? Eu acho que foi aquela. Como assim? Ela nos levava pro trabalho, então viagem, nos levava numa viagem de trabalho. Então, ela, de uma forma, sem que ela conseguisse parar a vida dela, porque ela não podia, Ela levava ela junto. nos levava junto. Que também era uma trabalheira pra ela. Claro, com Não, certeza. eu fiz muito isso com as gurias também, de levar para escritórios. É. Mas eu acho que ela. E eu tenho lembranças incríveis dela parar no meio do dia, porque também era uma empreendedora, né? E parar no meio do dia e me levar num teatro. Oh, tá passando tal coisa aqui, tá. E eu acho que o lado criativo da minha mãe, assim, todo o meu lado criativo, ele vem, não tenho nem dúvida que vem da minha mãe, de observar, ou dela ter fomentado isso, assim, de ir no teatro, de brincar de Barbie, de nos levar para coisas assim que. Sim. De deixar as nossas amigas irem para nossa casa Sim. e bagunçar tudo. Hoje eu vejo muito que eu sou essa mãe eu adoro receber adoro um perrengue, né? De ver outro dia um caos, assim, meu Deus, canseira, Mas mas elas tá. felizes da Felizes vida. e criando memórias. Eu acho que a minha mãe fez muito isso, assim. Então, Elas te ajudam a arrumar no outro dia? mais ou menos. Né? Ainda tô aprendendo. A Juju é mais responsável, também tá mais velha. Tem 8 anos, super mais velha, mas 8 anos. A Jojo Tetê- tem 8 e E a Tetê da pá virada, com 6 anos, fica, mamãe, mas não fui só eu. Sim, mas foi tu e tuas amigas que tu convidou, então vamos arrumar, né? Então, eu já tô querendo dar uma sugestão. Por que antes de ir embora, vamos brincar de guardar tudo? É, Guarda melhor. Que Competição, eu devia ter feito. essa- A competição é boa, eu faço um negócio das estrelinhas, da estrela. Aham. Gurias, em algum momento, eu tenho aqui que vocês foram modelos, as Uhum. duas, e viajaram para o exterior com a mais tenra idade. Sim. Que idade vocês tinham? Eu tinha 15 anos quando saí daqui de Porto Alegre, fui morar em São Paulo, numa agência, logo 15 para 16. Fiquei 6 meses, daí a Manu foi, logo depois. Tu também, as duas para ser. E vocês queriam ser modelos, vocês têm pinta de modelo, que é coisa da altura, mulheres bonitas, né? Magras. Então, tudo isso que é um estereótipo, né, de uma mulher modelo. Vocês queriam ser modelo? Eu não, eu fui atrás da Gabi. Nossa, que máximo, um monte de amiga morando sozinha. Foi Não, exatamente eu acho que eu assim. tava. Eu nunca tinha pensado, mas assim, as pessoas vinham. Porque era diferente antigamente, abordavam a gente, né? Estava no Planeta Sim. Atlântida, vinha um olheiro, que eles chamavam, né? Um scouter. Iam lá e nos abordavam e. Eu sou da agência tal, quero te convidar para. Daí eu não dava muita bola no início, mas era tanta gente, os cartõezinhos vindo assim. Daí eu fiquei com vontade de ver o que é isso, né? Tu tava no ensino médio. Tava no primeiro ano do ensino médio. Sim. Da oitava para o primeiro ali, começou a função. Daí eu saí daqui, na metade do ano, eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu parei de estudar. Daí fui para São Paulo, daí parei de estudar. Daí logo a Manu parou também, né? E a gente ficou viajando, fui morar. Tinha 13. Tinha acabado de fazer 14 Aham. quando eu fui. Daí a gente foi. Daí eu fui morar na África do Sul um tempo. Daí a Manu tava em Tóquio, no Japão. Daí. Mas tu sempre como modelo. Aham. Aham. E aí depois a gente voltava para São Paulo, daí uma foi pro México, eu fui para passar 4 meses no México, me apaixonei pelo México em 2 anos. Daí a Manu foi atrás de mim para me buscar. Nos últimos 4 meses que eu tava lá, a gente voltou juntas. Mas hoje nem pode mais com a cidade morar fora. É, Gente, É isso uma que eu queria- loucura. que Eu não sensação- deixaria, eu acho, Mas deixaria. isso, como é que seria com as filhas de vocês hoje? Ah, E não. como é que foi com a mãe de vocês? A minha mãe foi super, nos apoiou, adorou a ideia, que achou o máximo. Meu pai, no dia que ele foi me levar no aeroporto, ele, mas como é que vai ser isso aí, hein? Quem é que vai te buscar? Ele, Gabi, acho melhor tu não ir. Já começou, não, pelo amor de Deus, tem gente que vai me buscar no aeroporto já, tu vai desistir Mas agora. eu acho que tem uma questão da época, né? Até de uma ignorância, assim, de falta de informação mesmo, que eu acho que as pessoas acabavam deixando mais. Eu acho que o nível de Uma informação inocência. que a gente tem hoje, do quão ruim pode dar, assim, eu acho que é eu vou bem dizer mais E não coisa, deu complexo. ruim pra Não vocês? deu nada. E assim, Foi. é impressionante, porque as pessoas contam milhares de histórias de prostituição, de droga. Nunca ninguém me ofereceu E a nada. solidão? Vocês não sentiam solidão? Tu em Tóquio? Ah, muita. Muita. Como é que era isso? Aprender a lidar com Isso é muito louco, porque era uma época que não era, né, os jovens que estiverem nos assistindo aqui, não tinha a comunicação que a gente tinha hoje, né? Então a gente comprava um cartão para ligar para casa em Tóquio, que eu tinha na época de Tóquio 15, 16.
eu falava com a minha mãe 20 minutos por semana, assim, que era o tempo do 20? cartão. Era 3 minutos quando eu ligava pra ela da África do Sul. Era R$7 o minuto. Alô, Embratel. Era uma 0,21, uma lembra? fortuna. E aí era isso, assim, tu falar uma vez por semana, daí eu lembro que eu ia numa lan house e ficava assim, pagava a hora, hora a por gente se trocava semana. e-mail. E era sempre assim, uma vez por semana se mandava Um uns e-mails resumão, gigantes, assim. tipo, resumo do que a gente tinha vivido nos últimos de dias. tudo que aconteceu. Era muito E louco. vocês não seguiram essa carreira e preferiram ter uma vida mais de mulheres empreendedoras, casadas e com filhos? Eu já queria fazer jornalismo, daí eu acho que me decidi no meio tempo, assim, nessa fase, eu pensei, eu vou voltar, eu quero estudar jornalismo, minha mãe já também. É, e daí eu pensei, bom, eu vou voltar, acabar os estudos, e aí fazer vestibular, ver se eu passo, daí depois eu decido. Daí passei, eu pensei, vou fazer um semestre, ver se eu Eu gosto. fiquei assim também. Aí A gente foi criando raízes. eu acho que do mesmo jeito que começou, meio despretensiosamente, também terminou, assim. Mas foram 6 anos, no meu caso, assim, que Agora foi uma experiência. muito, escola nenhuma ensina, assim, Não, e incrível. não tem faculdade que ensine, assim. Eu acho que também tinha aquela coisa da gente, quero uma vida estável, de ter um lugar só. Uma Nossa rotina. casa, rotina. Gurias, então, voltando aqui para a maternidade de vocês atualmente, vocês não tiveram licença maternidade, tudo assim, carregava trabalho e filho, tudo o mesmo corpo, Sim. Tudo junto. tudo junto. Tudo junto. Aham. Eu ia falar, com o privilégio de poder estar trabalhando mais de casa, né? Mas, igual, da Pipa, parei talvez nem 2 semanas, do Rocco achei que eu me preparei para não, agora eu vou parar. E aí eu recomprei a empresa no terceira semana de nascimento Por que que não recomprou, hein? Eu já estava negociando há muito tempo, né? E aí eu estava negociando, e aí, porque meu contrato terminava em março, né, desse ano. São 5 anos depois da tem venda, que ficar. eu tenho que cumprir 5 anos. E aí, quando faltavam 2 anos, eu chamei eles para conversar. Falei, bom, gente, vai terminar meu contrato daqui a 2 anos, mas 2 anos vão passar voando. Eu quero seguir, eu acho que vocês estão felizes também com o meu trabalho. E a gente começou uma conversa, a gente pensou, vamos ver como a gente pode seguir, né, para uma nova fase. E aí, né, tudo isso, óbvio, 2 anos de negociação, então muito, muito extenso. Até que veio a questão o timing, aí foi sem querer o momento ali do Rocco, porque a gente já estava negociando, e M&A é muito demorado, né? Então vai contrato, ajusta um detalhe, aí um cede um lado, outro cede outro, vai. E aí eu me lembro que no final de novembro de 25, a gente já tava, deu bom, gente, agora então só vou tirar uma pausa, né, pra parir. E aí quando eu voltei, eles 10 estavam, meses que eu vou ter um o filho. contrato tá pronto, vamos assinar. Deu bom, só dei 2 semanas aqui, vou dar uma lida e tal. E foi, mas foi tranquilo também, porque eu já tava nos finalmente. E aí foi, mas no finalzinho sempre tem 1000 ajustes ali, né? Sim. Então. Mas E por agora que ela que é, tu ela é comprou? sócia da Magalu, porque ela Sim, eles comprou seguiram. 75%. Eles seguiram com 25%. Tu tem 75%. e a Magalu 25. 25%. Aham. Comprei porque é meu primogênito, né? Não podia deixar meu primeiro filho. Leão, é verdade. Imagina tá aí, certo. né? E das costas pra isso. E isso da B3, como é que foi? Sabe que isso da B3 surgiu de uma maneira bem despretensiosa também. A gente fica com essa brincadeira no meio da moda, né? Que é o que tem na sua bolsa. Aham. E um dia a gente no escritório, todo mundo, o que tem na sua bolsa, o que tem na sua bolsa. Eu falei, gente, eu não quero saber o que tem na bolsa de ninguém, eu quero saber o que tem na carteira das pessoas. Eu quero saber onde é que as mulheres estão investindo, o que elas estão fazendo, Como é que elas ganham dinheiro? como é que elas ganham dinheiro. E aí a gente apresentou esse projeto para um banco há anos atrás. E na época eles acharam legal, mas não é o momento. E tu era uma guria também. Sim, e aí eu fiquei com essa ideia engavetada, assim, e aí um dia a B3 nos mandou um presente pro escritório, e eu falei, nossa, eles sabem que a gente existe, assim, eu não tinha nem ideia, né? E aí eu mandei uma mensagem pra eles, falei, nossa, gente, tem um projeto que eu queria muito apresentar pra vocês. A gente marcou uma reunião, fui lá, e até foi engraçado, porque eu achei que no dia as meninas, a Isa e a Núbia, maravilhosas, que me receberam, eu falei do projeto, elas não, beleza, vamos fazer. E deu, acho que eu capaz. perdi. Não. Aí, óbvio que não, né? Não ia ser tão rápido assim. Elas, não, a gente adorou, vamos fazer. Achando que assim, não, alguma coisa no meio do caminho vai dar errado. E foi, gente. Daí, quando a gente apresentou, a gente fez o projeto, eram 8 episódios. Eu conheci a Ana no set gravando. Eu tinha visto ela um dia num evento nosso. A gente trazer sentou, ela a pra Ana falar Buchaim, feminino. A Ana que é a Buchaim. vice-presidente da B3. Aham. A gente sentou pra apresentar, cada uma com seu roteiro ali, as falas. Quando acabou, a gente se olhou, a gente, não vai ser 8 episódios, isso aqui tá muito legal. Vai ser um E projeto. aí que vira um podcast. E aí, não, e virou aí, a gente tá indo pra 4ª temporada agora, porque é um negócio que é muito legal. E tem uma intersecção, se a gente for falar com maternidade, também incrível, né? Porque Meu Deus. como se preparar financeiramente para ser mãe, como trazer educação financeira para as crianças, que é uma coisa que nossa geração não teve, né? Gente, e agora que eu tô nessa fase, a construção da velhice. Para uma
para um grupo social e econômico em que a gente inaugurou uma longevidade, Uhum. mas num país que não tem cultura para lidar Nem com previdência. esse público, não tem, Não vai não ter tem uma em breve. história. Então, isso também é um Total. assunto, meu É. Deus. Ah, Por que tu te emancipou aos 15 anos para poder viajar? Pra poder viajar. Ah, tá. Então, porque toda vez que a gente ia pegar voo pra qualquer lugar, precisava de 1000 autorizações. Então, Aham. a gente chegou e achou que Ah, tá. pra evitar. E tudo era na época cartório, vai, presencial. Então, era bem complexo, né? Hoje, tudo mais simples, mas também acho não emanciparia a Pipa. bah. Desculpa, Pipa, você não vai ser emancipada. Ela que pensa. Essa corta. Olha só, a maternidade de vocês duas já foi diferente, assim, tu depois da Gabriela, tu sentiu que foi uma maternidade diferente da Gabriela, mais fácil, mais difícil, mesmo que não seja lá 10, 20 anos de diferença, Uhum. 7 anos de diferença, né? Sim. Tu já sentiu que foi uma coisa melhor, mais tranquila do que pode ter sido com a Gabriela num outro período? Eu acho que teve uma questão do que eu me lembro, porque na época que a Gabi foi mãe, das meninas, tanto a Jojo quanto a TT, eu morava em São Paulo. Então, não participei do dia a dia tão ativamente como ela participa da Pipa e do Rocco hoje. Mas eu acho que um período que eu me lembro muito da Gabi foi depois que ela até falou que a TT não dormia, a questão da privação de sono. E eu me lembro que era uma coisa que me assustava muito, porque assim, se eu não durmo bem, eu realmente no dia seguinte eu não raciocino, como acho que a maior parte das pessoas, né? Sim. Então, e eu me lembro que assim, desde muito cedo eu pensava assim, eu só vou ser mãe o dia que eu conseguir ter ajuda todas as noites. Ah, não, mas a minha privação de sono ali, tá, teve um momento da TT, da Jojo, mas ali da TT foi porque eu tive um burnout na pandemia. Não, claro. Daí eu não dormia, não era por causa dela, não era por causa da TT. Entendi. Sim, Daí Mas eu ela já acordava muito também, né? Mas ali eu já Mas é que tava... a tua maternidade foi deste jeito. Exato. Não importa. Quer dizer, Não, claro e que eu acho que outras eu questões. vendo a Manu também, ela falando de preparo, né? Tipo assim, tinha 32 anos, eu tinha acabado de montar um negócio, fazia 2 anos, apesar de, tipo, ele já tava mais ou menos estável, com clientes fixos e tudo mais, mas não era um super negócio. Só que eu tinha um marido que era 9 anos mais velho que eu. Então eu sofria uma pressão gigantesca. Logo que eu casei, já sofri, só que eu falei pra ele, ó, não, pera só um pouquinho, primeiro eu vou pedir demissão, eu vou montar um negócio, e aí eu vou ficar um tempo nesse negócio, aí depois a gente não vai nem ser no meu tempo que eu vou querer ter filho, vai ser no nosso tempo, né, tipo, porque eu sabia que eu ia ter que ceder nesse sentido, porque senão eu teria tido um pouco mais tarde. Então, assim, e eu nunca fui muito de planejar demais as coisas, assim, apesar de querer ter controle de algumas coisas, né? Eu nunca fui muito planejada. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu acho que leva- tem essa coisa do jazz que eu gosto de falar, que a vida é jazz, que a vida é puro improviso. E eu acho que eu sei dançar conforme a música, né? E a Manu, já diferente, já tinha vendido o negócio, os dois estavam super bem e tal. Eu tive que ir buscar esse super bem depois da pandemia ainda, porque a pandemia ferrou com tudo, né? Então hoje eu acho que eu tô muito melhor, mas eu consegui chegar num ponto onde que eu me sinto muito independente, né? Separada, lidando, né, dividindo todos os custos das minhas filhas de igual para igual com o meu ex-marido, a gente se dá super bem, somos melhores amigos. Então hoje eu sinto que eu tô muito bem, mas assim, eu não ia esperar até eu ter 40 anos para ter filho também. Então assim, eu acho que não, que bom que ela conseguiu, né? Acho que é um privilégio também. Mas com certeza a gente teve momentos completamente diferentes. E eu acho que, e aí pegando, óbvio, e o Joe escutar muito, né? Todo mundo fala muito da questão do sono. Então, essa foi uma coisa que eu me planejei. Me pegava, assim, de pensar assim, porque daí eu pensava assim, daí eu não vou conseguir trabalhar, e aí. Então, eu me planejei muito pra ter ajuda todas as noites. E aí, engraçado, se planejou tanto que daí, quando veio a Pipa, assim, era um anjo na terra, ela dormia das 6 às 6. Daí eu pensava, Ela tem os filhos perfeitos, elas são muito de sabe boa. que é muito engraçado? Esse foi um conselho que eu recebi de uma amiga da Fefa, maravilhosa. Ela falou assim, cuidado agora com todos os conselhos que tu vai receber, porque as pessoas vão falar assim, meu filho dorme a noite toda. O que é a noite toda? Pra alguém, noite toda é do meia-noite às 5. Pra outra pessoa, a noite toda é das 8 às 7. Então, o noite toda é muito relativo. Era das 7h30 da noite às 8 da manhã. Então, é engraçado. A partir dos 8 meses. E isso é muito engraçado, porque daí quando ela me falou isso, eu levei pra tudo, assim, porque a pessoa fala uma coisa pra ela, não, dorme super bem. Sim, super bem,
Depende de Meia-noite quem às tá 5 da manhã, falando, né? exatamente, Vida entendeu? tem. Então eu acho que a gente sempre também daí se planejou muito para ter a rotina, até de certa forma, um pouco prisão no sentido para mim e para o meu marido, porque era assim, a gente queria dar o banho, não era nem na hora, era no minuto certo, a gente fez tudo assim de um jeito muito CDF para que ela tivesse a rotina certinha e que porque eu achava que ao mesmo tempo que a rotina, entre aspas, muita gente fala aprisiona, Ela é uma protege. liberdade Não, também. mas ela Mas a protege Jojo, pra muito, dormir às né? 12 horas, eu tinha que ter uma rotina muito certa. É. Depois podia, de vez em quando, dar uma saída da Exato, rotina. mas até tu colocar isso. O segundo já é mais difícil, porque tá, tu tem que preservar a rotina da primeira, mas já, tu não consegue fazer a rotina do segundo no mesmo horário. Então, como é que tu vai ajustando, né? Então, o segundo dá uma sofridinha. Tu acha que tu levou a maternidade com esse afinco e essa vontade, como tu levou o teu trabalho como empresária? Pode ser, talvez esteja empreendendo na maternidade. Pode ser, pode Porque a ser. gente cada um é de um jeito, né? Não tem. Sim. Eu acho que sim, porque eu acho que pensando agora, pra mim, eu olhava meu negócio, eu pensava assim, é minha maior prioridade, é minha prioridade, né? Não, eu acho que eu sempre falo, né, que prioridade não tem em plural, né? Você não pode ter prioridades, porque daí alguma vai estar na frente. Então, a minha prioridade era o meu negócio. Hoje, a minha prioridade é a minha família. Então, tudo não terá. Eu vou ter que dizer não pra muita coisa do meu trabalho que eu adoraria fazer. Mas a minha prioridade é essa, e eu acho que também pelo privilégio do momento que eu escolhi ser mãe, assim, acho que eu pude escolher, né? E eu acho que por isso que quando a gente Isso é um privilégio. e eu acho que quando a gente fala de independência financeira feminina, por isso que eu acho que é muito importante, sabe, Fátima? Porque eu acho que é o poder da escolha. Eu quero ser mãe agora, ou eu não quero ser mãe agora, ou eu não quero ser mãe nunca. E eu acho que daí. Ou Porque eu quero me separar, ou Exato. eu quero... E aí eu acho que o dinheiro, ele é poder. Ele é poder para tu pedir uma Total, ajuda. total. Ele é poder. E eu me lembro que minha mãe e minha sogra ajudam muito mesmo, assim. Só que é uma coisa que eu sempre pensei, vai ser uma ajuda se elas puderem e completamente extra, porque eu vou pagar pela minha ajuda. Então, assim, eu quero ter pessoas disponíveis para que eu não tenha um aperto de eu preciso estar num lugar e eu não tenho com quem me ajude. Então, eu acho que. E aí tudo foi se encaixando em torno disso, assim, sabe? Gurias, uma pergunta aqui para a gente terminar. O que faz vocês se sentirem cuidadas? O que faz a gente se sentir cuidado. Meu Deus. Não sei. Vai, Manu. Que é tão pouca prática. Da gente, Pouca prática. da gente se sentir cuidada. Mas o que Mas vocês. Eu não estou falando de spa. Eu vou de falar o massagem, que... o que é que eu, como mãe, como mulher. Eu vou falar o que Uma veio na mãe minha cuidada. cabeça. Tipo aquela coisa da terapia que a gente tem que estar o trem passando, né? E a gente tem que falar o que a gente enxerga. Eu acho que a gente é muito sozinha. A gente não se dá conta o quanto as pessoas são... A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. É isso aí. E minhas terapeutas sempre falaram pra mim, tu tem que encontrar dentro de ti a Gabi mãe, né? Da tua própria mãe, né? Pra tu te cuidar, e assim, o que tu tem que fazer pra tu... né, enfim, pra não ficar com essa carência, ou sei lá eu. Então, eu acho que é muito difícil, né? Não sei, eu não sei o que eu faço pra me cuidar. Pensando bem. Mas eu sempre tentar chegar com encontrar essa Gabi mãe de mim mesma, né? E pensar o que é bom pra mim naquele momento, né? Enfim, de poder pisar no freio, de poder dizer o que eu quero, dizer sim, dizer não, enfim. Porque tu já tens uma mãe dentro de ti que é a mãe dos outros. Né? E seria só voltar, né? O espelho, talvez. E botar a máscara primeiro. Mas sabe que a primeira coisa que passou na minha cabeça também, né? E aí, como é engraçado, né, a relação com dinheiro, porque a gente tende a achar que qualquer coisa com dinheiro é feio falar, né? Assim, Mas quando tu fez a pergunta, que faz sentir cuidado, eu pensei, dinheiro. Gente, porque concordo. é muito. Eu concordo com vocês. Né? Porque Uma pode complementa. parecer feio, mas eu acho que assim, o dinheiro não compra felicidade, de fato, mas a falta dele Não, eu acho que dinheiro dá uma segurança. é uma e segurança, eu acho, sabe, tranquilidade. Fátima? Total. Em todos os sentidos, assim, sabe? Se tem um problema de saúde, eu acho que, assim, é óbvio, o dinheiro ele não vai resolver a tua saúde, mas tu vai se cercar das melhores pessoas. Eu acho que tu vai buscar o melhor tratamento. Tem até um episódio muito legal da Carol Ribeiro que a gente gravou no Que Tem
na sua carteira, que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, e eu perguntei para ela, que diferença fez ter dinheiro na hora do teu diagnóstico? Ela falou 100%, porque em momento algum eu pensei que aquilo seria um problema, fosse o tratamento que eu tivesse que buscar, até me arrepiei. Depois, obviamente, ela conseguiu todo o tratamento pelo SUS, que é incrível, que, assim, é tudo, obviamente, 100% gratuito, mas enquanto ela não sabia o que ia acontecer, aquilo poderia ter batido nela de um outro jeito, assim, de uma outra forma. Então, eu acho que às vezes as pessoas acham feio a gente falar de dinheiro, mas dinheiro é segurança, né? Mas eu acho que daí agora vem a Gabi ativista aqui, desculpa, nesse momento, eu acho que sim, com certeza. E nós, como mulheres, e eu acho que tu faz algo, e tu também com a fala feminina, né, Fátima, a gente tem que poder apoiar que as outras mulheres tenham oportunidades, porque elas não vão ter dinheiro se elas não têm oportunidade. Claro. Então, assim, realmente a gente está falando de privilégio aqui, né? Então, eu acredito muito nessa. Mas eu acho que eu concordo contigo, mas criar uma cultura Isso. de que tu possa te sentir incluída, não é? Eu É? acho que isso não é um privilégio Total. que a sociedade pode fornecer, não é? Uhum. Gurias, eu adorei falar com você. Adorei, Sério, Fátima. eu adorei, sabe por quê? Porque eu me senti muito à vontade. Ai, Muito, querida. nem vou ter passado, nem, gente. Aham. Muito bom. E vocês vão ganhar o presente da Britânia. Não acredito, que mentira! Tava querendo muito uma moça. escova. Não, eu vou dizer que eu tenho muitos produtos da Britânia, tá? Na minha casa. Air fryer, como é que é? O liquidificador. Então, assim, sou muito cliente. Testaremos, A gente abrir postaremos. e mostrar, Vamos abrir se vocês quiserem. Adoro, gente. Uma, pelo menos, de gente abre. vocês. Tá E o Fátima, a gente tava falando isso de sentir cuidado. Tem um episódio que a gente gravou. Eu não quero ficar fazendo jabá do podcast, mas que a gente fala sobre regime de casamento. Isso é muito importante. Ai, olha que linda! Olha essa cor, hein? Olha. Não saio de casa sem, pelo amor de Deus, ter que... Amei. A Gabi, verdade, tu usa sempre. Hã? Eu tenho que usar mais. Não, eu Tu uso usa sempre. secador de Tu usa cabelo, aquele né? que faz o... Não, eu faço por cima, meio que uns... Eu amei. Eu tô Gente, muito que querendo vocês uma. são mega cabeludas, né? tem muito cabelo. Então precisam muito de Britânia. Britânia. Ai, britanear. Britanear. Sabe que está se criando um verbo britanear, que é com os produtos de Britânia, você sai britaneando por aí. Vamos britanear muito aqui. Brilhando, Mas, britânia. Fátima, só pra concluir esse do episódio, porque a gente falou de ser cuidada. Não, eu acho que uma mulher numa relação, eu acho que ela se empoderar dessa vida financeira dela, ela saber aonde ela tá numa relação. Ela ser mãe dela mesma. Não, eu acho que é mostrar um cuidado com uma relação. Autocuidado. Exato, porque esse episódio que a gente entrevistou uma advogada, depois a gente pode até te passar para tu colocar na legenda aqui, que as mulheres às vezes vão com a ilusão de que não, se um dia a gente se separar, eu vou ganhar uma pensão, a gente não sabe, gente. Como é que a pessoa vira A gente depois? não sabe nada do que vai acontecer, então... muitas vezes não sabe com quem casa. Exato, e eu acho que assim, se a gente quer se sentir cuidada, eu acho que a gente tem que se cuidar antes também, e eu acho que a gente tem que planejar o nosso futuro, né, e eu acho que seguro morreu de velho, então vamos se cuidar. Amei. E nós estamos, uma pena, terminando essa conversa que eu adorei, aprendi um monte, e a gente nunca termina de aprender. Esse episódio com a Gabriela e a Manuela Bordache, que se chama Eu, Mãe. É uma das abordagens dos 5 episódios. Este foi Eu e Elas, Mães. Obrigada, gente, adorei. Obrigada, May. Beijo, obrigada, Fátima.